O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. No final da página, estou na 17, em qualquer página que você esteja, ok? Diz Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos sem acepção, mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. E não pense que esse homem receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Já falamos sobre isso antes. O livro de Tiago, ele é uma cartilha para a vida cristã e tudo que você precisa saber sobre como viver a vida cristã está bem ali em Tiago, certo? E outra coisa que prova isso é que no capítulo 5 de Tiago, sabemos que é onde o verso 14 está falando, está falando sobre se houver alguém doente, chame o presbítero, ele fará a oração da fé, e a oração da fé irá curar o doente, ou salvará os enfermos, e o Senhor o levantará, e se ele cometeu pecado, serão perdoados. Agora, isso obviamente está falando com uma pessoa, e eles não dizem a ela, tenha fé. Eles não dizem a ela, você deve se curar sozinha. Eles não dizem nada disso. Você pode deduzir que eles estão falando com alguém que é novo na fé, ok? E se você analisar porque diz a você como tratar as pessoas, um cristão espiritual maduro já saberia como fazer isso. Um cristão espiritualmente maduro saberia como realizar isso. E você notará que o apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus foi feito para a nossa sabedoria, revelação, redenção e santificação. Deixe-me incluir tudo aqui. Agora observe, no começo diz que ele foi feito sabedoria, então ele nos foi feito sabedoria. Então nós temos sabedoria, porque ele está em nós temos o Espírito, nós temos a sua mente. Nós temos sabedoria, mas agora observe que Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas Deus já nos deu tudo, certo? Então isso prova novamente que o livro de Tiago foi escrito para novos cristãos que não sabiam como acessar a sabedoria de Deus que eles já possuíam. E em vez disso, eles tiveram que ser guiados ou conduzidos à sabedoria e que Deus os mostraria. E isso mostra a diferença. Então, Tiago é um tipo de livro muito diferente no sentido de que, como eu disse, como eu venho dizendo às pessoas há algum tempo já, a maioria das pessoas pensa que você tem que atingir um certo nível antes que Deus o encontre e o ajude. E é por isso que as pessoas falam sobre, eu não sei se eu tenho muita fé, se eu tenho fé suficiente, ou toda essa história deles conseguirem alguma coisa. Ou não sei se eu sou bom, não sei se eu mereço, porque eu não vivo de forma suficiente. Há sempre essa ideia de alcançar. O que temos que perceber é que não se trata de alcançar. Certo? E então aqui, quando falamos sobre isso, que Deus sempre, em todos os evangelhos, se você olhar para cada situação. Anos atrás eu fiz um manual inteiro chamado Cura no Novo Testamento. E eu passei por todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E coloquei todas as curas que ocorreram, então passei por cada uma e ensinei. E ensinei sobre elas um determinado tempo. E se você pegar todas as curas do Novo Testamento, você descobre que toda vez que Jesus cura alguém, ele sempre fazia exatamente como eles pediam. Ele sempre fazia o que lhe pediam. Deixe-me dizer de outra maneira. Ele sempre encontrava as pessoas onde elas estavam. Ele nunca dizia, você está tão perto, vá embora e volte mais tarde quando você tiver um pouco mais de fé. Ele nunca disse isso. E o incrível é que você olha para os judeus e quando menciona um judeu vindo até ele, eles sempre diziam, venham para a minha casa, venham orar, venham para a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha. E o que ele fez todas as vezes? Ele foi. O centurião veio, um romano, um não-judeu. Ele disse, eu tenho um servo em casa doente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Por quê? É com o que ele está acostumado. E o centurião romano disse, não.
E ele o parou e disse: você não precisa ir, eu não sou digno de você entrar sobre o meu teto. E ele disse: mas eu entendo de autoridade, se você falar, vai acontecer. Então você apenas fala e vai acontecer, porque eu entendo de autoridade. Eu sou um homem sob autoridade. E se eu disser a esse homem, vem, ele vem, faça e ele faz, ok? Se você disser ao meu servo para ficar bem, eu sei que ele irá ficar bem. E Jesus disse: uau, um romano, nem mesmo um israelita, e ele tem a maior fé que eu já vi até agora. Ok? Isso é incrível. Observe que ele não foi. Ele não disse: não, escute, eu tenho que impor as mãos e tenho que tocá-lo. Jesus não disse isso. Ele disse: seja como você acredita. Agora, isso não significa no grau em que você acredita. O que você acredita é o que você diz, porque da abundância do coração a boca fala. Você disse que se eu falar a palavra, ele será curado. Ok, siga seu caminho, seu servo foi curado. Você notou que ele nunca disse: servo, seja curado? Ele disse: o que você acreditou, seja feito conforme a tua fé. É incrível. É por isso que a autoridade é importante. Se você não entender a autoridade, você nunca vai andar em fé. Enquanto você estiver implorando e chorando, isso não é fé. A fé comanda. E a fé não comanda Deus. A fé comanda a doença, a enfermidade. Agora, se você comandasse Deus, adivinha, está tudo bem como vocês estão quietos? Porque Deus disse em Isaías: sobre as obras de minha mão, comande-me. É o que ele disse. O que você quer que eu faça? O que você quer? Porque é algo totalmente diferente, ok? Me desculpe, mas eu acabei de ensinar um pouco sobre isso em Wisconsin e ainda está saindo de mim. Porque eu vou te dizer, eu estava parado ao lado e me observando pregar. Nós temos que perceber que Deus deu ao homem domínio sobre essa terra. Deus disse: você tem domínio sobre os pássaros, os peixes, o gado e a terra e tudo que rasteja sobre ela. Leia o Salmo 115, no verso 16, diz assim: o céu, até o céu, os céus do céu são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Agora pense nisso. Então, quando você lê o Salmo 8, ele diz: o que é o homem para que seja cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visite? Mas tu o fizeste, tu puseste sobre todas as coisas. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de suas mãos. E Deus mais à frente diz: sim, sobre as obras das minhas mãos me comande. Por quê? Porque você está na terra. O que você comanda na terra? Como poderíamos dizer? Podemos dizer assim, estilo King James. Ele disse: o que quer que você ligue na terra será ligado no céu. E ele não disse: o que for ligado no céu será ligado na terra. Ele disse que o que você ligar na terra, o céu concordará. A maneira como diríamos seria assim: o que você permitir, eu permitirei. O que você proibir, eu proíbo. Por quê? Porque eu sou o seu suporte. Isso é o que Deus está dizendo. Eu te dou cobertura. Você é o meu homem na terra. Ok? A terra é sua. Fale com ela. E nós vamos ver em Romanos: toda a terra, toda a criação geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E tudo que Deus está dizendo é: só estou esperando você agir. Só estou esperando para ver quem vai aparecer, quem vai se manifestar. Quem vai começar a comandar as coisas para serem feitas do jeito que devem. Pessoas que vão se posicionar em autoridade e falar o resultado final. E as pessoas dizem: como operar assim? Apenas o resultado final. Fale o resultado final. Deixe-me dizer-lhe: você fala o resultado final o tempo todo. Fale o resultado final e vai ficar melhor. Amém? Temos que olhar para o invisível, não para o que é visível. Muitas pessoas olham para o visível, e se você olhar para o visível e mudar o que você diz com base no que você vê, então o diabo vai te levar e começar pequenos incêndios, fazendo com que você o persiga, tentando apagá-los. Mas se você puder olhar além disso, o resultado final, ele não tem nada com que trabalhar, porque ele usa sua língua para iniciar um incêndio. Tudo que acabei de dizer é apenas escritura, colocado em linguagem comum, em texto comum. Vamos voltar a essas escrituras aqui. Agora, sobre o que estávamos falando. Na última sessão falamos um pouco sobre emaranhamento, conectados e esse tipo de coisa. Eu falei sobre isso anos atrás, eu comecei a trazer um ensinamento que fiz chamado Física Espiritual, e nós conversamos sobre como membros crescem novamente, órgãos crescem novamente, como são colocados de volta através da física espiritual. Eu chequei durante o intervalo e ainda temos alguns na livraria, se quiser dar uma olhada. Mas uma das coisas principais que quero enfatizar é o nosso livro sobre línguas. Não estou apenas tentando vender algo. Eu quero que você perceba, o livro sobre línguas, o feedback desse livro do que qualquer outra coisa que escrevemos é o melhor. Ou qualquer outra coisa por aí. Agora eu tenho todos os livros sobre línguas que eu encontrei.
Eu os li, examinei e ainda não vi nada até agora, até o momento. Até o momento esse é o livro mais completo sobre línguas. Você precisa dar uma olhada nele. Ok? Concernentes às línguas. Isso, na verdade, fazia parte do nosso seminário. Diversidade de línguas. Eu acho que o ensino está lá também. Mas isso entra em detalhes do porquê, como, quando. Cada aspecto disso cobre tudo. E nós temos muitos bons comentários das pessoas que estão colocando isso em prática. Agora, vamos voltar às escrituras aqui. Acabamos de ler em Tiago 1, versículo 5 a 8. E vamos ver aqui. Renovação da mente é livrar-se de toda descrença, para que você não tenha uma mente dividida e possa caminhar em uma fé pura. Essencialmente é isso que estamos fazendo, ok? Agora, ter nossa mente renovada significa que admitimos que há coisas que não precisam estar lá, ok? E agora podemos discutir o que tudo isso seria. Mas você tem que se lembrar também, por exemplo, o DHT sobre cura divina, após o fim de 3 dias, em grande parte sua mente é renovada na área de cura e na operação do poder de Deus. É isso que ele faz, esse é o propósito dele. Agora, uma das coisas que Jesus disse em Mateus 4, ou Marcos 4 e Mateus 13, quando ele fala sobre o que geralmente é chamado de parábola do semeador, e se você for olhar, não é tanto sobre o semeador, mas sobre a semente semeada, e o solo em que é semeado, e fala sobre 4 solos diferentes. E um deles diz que eles recebem a palavra com alegria, mas quando o sol nasce, fica quente, e eles são queimados e morrem porque não tem raiz em si mesmo. Reparem que não diz porque não tem raiz em Deus. Diz que ele não tem raiz em si mesmo. E agora, o que isso significa? Literalmente. Porque eu vou fazer um ensino aprofundado sobre isso muito em breve, mas nos é dito para estarmos enraizados e fundamentados no amor. Nos é dito para estarmos enraizados em Cristo. Portanto, precisamos perceber que estar enraizado e fundamentado significa que avançamos, entendemos, conhecemos e praticamos o amor de Deus, porque sem isso, nada na palavra funcionará de qualquer maneira. Em Marcos 4 e Mateus 13, diz que ela cresce. E diz que quando chega o calor, e está falando sobre perseguição por causa da palavra, o diabo não tem nada necessariamente contra você, é apenas a palavra que você carrega. Então ele vai atrás da palavra que você ouviu. Mas se você olhar em Marcos e Mateus, ele fala sobre como a palavra é sufocada por causa dos cuidados do mundo, que essa palavra significa simplesmente distrações. Então, há distrações no mundo que fazem com que você se concentre nelas, em vez de se concentrar na palavra, e isso sufoca a palavra. Basicamente, nós até diríamos que mata de fome, porque você está muito ocupado olhando para as distrações, em vez de olhar para a palavra. Agora, há 2 chaves para isso. Quando eu disse antes que o diabo vem para roubar a palavra que foi semeada em seu coração, você tem que perceber que o diabo não pode sair por aí roubando qualquer palavra que você ouve. Na verdade, Mateus, eu acredito que seja, em ambos, Mateus e Marcos, fala sobre a palavra que foi semeada, que é a palavra do reino. Então, o que você deve ouvir? Primeiro, você deve ouvir a palavra do reino, e a palavra do reino diz a você como viver e operar no reino que Jesus trouxe. E a chave aqui, a palavra, qualquer coisa que você ouvir que é verdade, que é a Bíblia, a palavra do reino, que você não entende, o inimigo pode roubar. Diz que se você não entende, o inimigo vem e rouba. Ok? Então, o fator determinante para saber se o inimigo rouba a palavra em você ou não é baseado em se você a entende ou não. É por isso que Deus disse a Salomão, com toda a sua aquisição, Salomão disse mais tarde em Provérbios, e com toda a sua aquisição adquire sabedoria. Porque não é só sobre o quanto você ouve, é o quanto você entende. Certo? E não é apenas dizer, entendi. Isso não é entender. Eu entendo que se eu ligar o interruptor, teremos luzes aqui. Isso não significa que eu entendo de eletricidade. Isso não significa que você vai mexer em seu sistema elétrico em sua casa, a menos que você tenha um bom seguro contra incêndio. Ok? Eu sei mais do que apertar o interruptor. Eu sei que se eu ligar o interruptor e ele não estiver funcionando, eu sei verificar o disjuntor. Agora, depois disso eu não sei. Então, eu não posso dizer que eu entendo de eletricidade, mas se eu entendesse de eletricidade, então eu saberia como trabalhar os princípios e não teria que me preocupar em levar um choque. Certo? Porque eu entendo isso. Mas eu não entendo de eletricidade. Eu sei que funciona, eu sei como fazê-lo, mas eu não entendo. Eu não posso dizer que eu realmente entendo de eletricidade.
entendo algumas coisas básicas. Para entender a palavra do reino, a ponto de não poder ser roubada, significa que eu tenho que saber como trabalhar esses princípios. Como funcionar nessa palavra do reino para que seja uma maneira normal de viver. Seria como ir para outro país e tentar fazer negócios. E para fazer negócios em outro país, é melhor eu conhecer o sistema daquele país para que eu não seja enganado. Se eu não conhecer, eu serei enganado. Eu vou perder tudo que tenho. Então você tem que conhecer os princípios. E então você tem que saber como trabalhar esses princípios do jeito que eles deveriam ser trabalhados. Então a palavra do reino é a palavra de Deus. E para fazer essa palavra trabalhar em nós, e onde chegar, o inimigo não pode roubá-la. Então temos que entendê-la. E entendê-la significa que eu tenho que saber como trabalhá-la. E como trabalhá-la a meu favor. Porque acredite ou não, tudo que Jesus fez, Ele fez por nós. Ele fez em nosso favor. Se você ler em Isaías 53, tudo que Ele fez por nós. Ele por nós. Agora, isso não nos faz o centro das coisas. Mas nós sabemos que Deus nos auxilia. Ok? As Escrituras são muito claras. Ele disse em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19, se eu não me engano, que diz assim, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, portanto, escolhe a vida. Não é incrível? Ele nos diz ali mesmo o que Ele quer que a gente escolha. Não há 4 coisas, não há vida, morte, bênção e maldição. Há 2 coisas, vida e bênção, morte e maldição. Ok? Certo? João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Desse lado, morte e maldição. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, bênção e vida. Entende? Lado certo e lado errado. Se Deus não quisesse que tivéssemos vida, que fôssemos abençoados, Ele não precisava fazer nada, nós já estávamos amaldiçoados. Já estávamos mortos. Ele não precisava fazer nada. O fato dele se envolver com a existência do homem prova que ele tem boas intenções. E essas escrituras aqui, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, certo? Então, essa é uma das principais coisas na renovação da mente. Temos primeiro ter o espírito de nossa mente, a atitude da nossa mente, para que não tenhamos medo de Deus, no sentido de Deus quer me pegar. Acredite em mim, se Ele quisesse te pegar, não há lugar onde se esconder. Se Ele estivesse atrás de você, você foi pego. Acabou, simples assim. Então Ele não está atrás de você no sentido ruim. Ele quer que você vá até Ele. Mas Ele não está tentando te matar. Ele não... E se Ele estivesse tentando, você estaria morto. Nós precisamos perceber que precisamos ter os nossos pensamentos mudados. De fato, mesmo agora, o que é incrível. Cientistas fizeram pesquisas e disseram que as pessoas que têm a ideia de Deus de vingança têm mais probabilidade de ficar doente, de morrer prematuramente, ter problemas mentais e todas essas coisas. Pessoas que acreditam que Deus é por elas e não contra elas, eles são mais propensos a ter relacionamentos bons, saudáveis, corpos saudáveis, seus dias de folga. Certo? É incrível. Agora, e nem estamos falando de pessoas necessariamente salvas, ok? Estamos falando de pessoas que acreditam. Certo? Eles pensam que Deus não está atrás deles, tentando matá-los, e a vida deles se torna melhor. Agora pense nisso. Isso significa que o Dr. Sunral costumava nos dizer que existem algumas pessoas que são muito teimosas e obstinadas para serem possuídas por um demônio. Pense nisso. Mas se eles não nasceram de novo, então eles realmente não precisam ser possuídos por demônios. Eles já pertencem aos demônios. Eles não precisam ser realmente possuídos, mas ele disse que todas essas pessoas que ele entrevistou quando ele libertava feiticeiros e tudo mais, ele falava com eles, depois eles diziam sim, eu não tive que obedecê-lo. Eu poderia ter desistido quando eu quisesse. E ele perguntava, você sempre obedeceu? Eles diriam, não, muitas vezes eu não fiz o que eles me disseram para fazer. E ele perguntava, e o que acontecia? Eles diriam, eles começavam a gritar tão alto que eu não conseguia ouvir. Gritavam bem alto. Eu só ouvia gritar, não conseguia ouvir ninguém. E eles diriam, às vezes quase me enlouquecia, porque eles ficavam gritando, até eu finalmente fazer o que eles disseram. Mas eu escolhi não fazer. Mas eventualmente, do que eles estavam fazendo, eu escolhia fazer. Então isso mostra que o diabo não pode fazer você fazer nada, ok? Ele tenta fazer com que você use sua boca para trabalhar com ele. E é por isso que tantas pessoas dizem, mas eu não entendo, na maior parte do tempo o diabo nem poderia deixá-lo doente.
Se você apenas colocasse um guarda em sua boca e parasse de dizer, isso me deixaria doente, vou te dizer, eu estou morrendo de medo, você apenas para de falar desse jeito. Isso dá ao diabo menos coisas para trabalhar, então você precisa perceber, porque a Bíblia diz que com Deus, o incrível é que não temos que ser realmente específicos com Deus. Você pode dizer o resultado final e deixá-lo chegar lá do jeito que ele quiser. E você não tem que dizer especificamente, faça isso, 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 isso. Você apenas diz o resultado final, então ele trabalha junto. Agora, quanto mais específico você for, menos outra pessoa ele pode ajudar enquanto está fazendo o seu resultado final. Porque agora ele tem que atender a todos esses requisitos que você coloca. Mas se você for geral, ele pode abençoar muitas pessoas no processo. Então é bom às vezes fazer isso. Agora, há momentos em que você precisa ser específico sobre uma determinada coisa, mas você nem sempre precisa ser específico. Certo? Mas você também deve se lembrar, Deus não é aquele que é de muita tecnicidade. Ok? Quando Deus queria a luz, ele não entrou em detalhes técnicos. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então ele não teve que ser específico sobre isso. Ele não teve que nomear a velocidade da luz ou qualquer outra coisa que era apenas parte da luz. Agora observe. Deus lida com generalidades. O diabo lida com especificações. Por quê? Porque você cai em armadilhas pelas palavras dos seus lábios. Eu não vou entrar nisso hoje, porque eu ficaria aqui por muito tempo. Não tenho certeza se estarei ensinando nesse domingo sobre isso. Estou verificando com o Senhor. Eu realmente quero. Se Ele me der o siga em frente, nós vamos seguir, ok? Mas se você voltar e ler Números 13 e 14, aqui está a verdade que você obterá disso. Deus vai tratá-lo exatamente do jeito que você fala sobre ele. Ele vai tratá-lo exatamente do jeito que você fala sobre ele. É isso que ele fez com os israelitas. Em Números 13 e 14, eles disseram, porque Deus nos trouxe para cá, para que a gente morresse, por que não nos leva de volta para o Egito? Porque lembra que eles tinham acabado de voltar da Terra Prometida, os 12 espiões voltaram, e 10 deles disseram, é ruim, é lindo, é ótimo, boa comida, mas as pessoas são grandes, são como gigantes, e nós somos como gafanhotos. Observe, eles disseram, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e por causa disso somos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Então o problema deles era como eles se viam, o problema não eram os gigantes. E eles disseram que as cidades muradas é um ótimo lugar, eles disseram, não podemos fazer isso. Então Deus disse, vocês trouxeram, e ele disse, aqui está o que vai acontecer, eu enviei aqueles espiões, os 12, mas 2 voltaram, Josué e Caleb, e os 10 passaram 40 dias na Terra Prometida resolvendo as coisas, e quando eles voltaram, eles disseram, não podemos fazer isso, é muito grande, eles são muito fortes. Então você tem do outro lado Josué e Caleb. Josué não diz o quanto ele falou, mas Caleb disse, nós vamos subir e pegar a terra de uma vez. E isso foi quando ele tinha 40 anos. Então 80 anos depois, ele diz, hoje sou exatamente como naquela época, ainda sou sagaz, ainda posso fazer isso aos 80 anos. Sou tão bom quando tinha 40, vamos tomar essa terra. E agora observe, então Deus disse a eles, o que você disse sobre mim, o que você sussurrou sobre mim em meu ouvido, eu ouvi, ele disse. E é exatamente isso que eu farei a você. Você disse que morreria no deserto, adivinhe, você vai morrer no deserto. Você e todos acima de 20 anos. Vocês vão morrer no deserto e eu não vou culpar os seus filhos por esse pecado. Certo? Ele disse, seus filhos vão atravessar, mas você não vai. E vai ser um ano no deserto por cada dia que você esteve na terra. Então 40 dias e você vai morrer lá. Por quê? Porque isso é o que você disse sobre mim. Eu serei para você exatamente o que você fala sobre mim. Agora, isso não está dizendo que Deus os matou. O que Deus estava tentando dizer a eles é que Ele não poderia fazer mais nada para eles ou para você do que você diz que Ele pode. Então, quando você diz, Deus, por que você deixou isso acontecer? Ele vai dizer, mãos para cima, não fui eu. Porque você deixou isso acontecer então. Talvez você não tenha feito isso, eu nunca deixei acontecer, porque você deixou acontecer, eu dei esse mundo a você. Você está no domínio, não eu. Agora, se você quer que eu te ajude a consertá-lo, diga que eu vou te ajudar. Eu vou emprestar o meu poder. Vou permitir que você conserte a situação. Mas tudo que você ficar fazendo é reclamar, adivinhe, o que quer que você diga, você terá. O que quer que você diga, você terá. Então Jesus reiterou isso em Marcos 11, 23. É o mesmo princípio o tempo todo. Então uma das coisas que você precisa aprender é como você fala sobre Deus.
Porque Deus já disse, aqui está como eu quero que você fale sobre mim. Eu quero que você conheça como Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu quero ser isso para você, me chame disso. Esse é o nome que eu quero que você me chame. Quando falamos Jeová Jireh, nós ouvimos o nome hebraico. Deus ouve as palavras, nosso Deus que provê. É o que ele está dizendo, Jeová Jireh. Deus, você que provê para nós. Ele diz, esse é quem eu quero ser para vocês. Eu quero ser Jeová Rafá, o Deus que sara, ok? Mas ao invés disso, Deus, por que você não me cura? Ele diz, você não está dizendo nada certo, então não se aplica a ele. Mas quando você o chama pelo que ele é, e você fala com ele, com quem ele é, certo? Ele fará isso por você. Amém? Ele pode ser isso a você. É incrível. Eu tenho pessoas, eu não acredito nessas coisas, eu não acho que isso funcione. Porque vocês sempre estão precisando de ajuda, ligando, fazendo algo, ok? Eu tenho pessoas me dizendo, todos vocês esperam que já me conheçam. Bem o suficiente para saber que... Eu disse a algumas pessoas outro dia, quando estavam em Wisconsin, e perguntando algumas coisas sobre isso, então eu respondi algumas perguntas. Qual sua posição sobre finanças, dinheiro? E eu disse, olha, no que me diz respeito, número 1, eu disse à minha família, disse à minha equipe, nunca tomamos uma decisão com base no dinheiro. Tomamos uma decisão com base na vontade de Deus. Descobrimos a vontade de Deus, então vamos na direção. Se precisamos de dinheiro para isso, Deus vai prover. Não fazemos da maneira que o dinheiro governa. Mas as pessoas, minha filosofia pessoal sobre isso é simples, eu digo a todos, é como um barco. Ok? Não importa a profundidade do oceano, certo? O barco flutua. Agora, se o oceano ficar muito raso, contanto que eu não me importo se há 300 metros de água entre o fundo e o barco, o fundo do oceano ou o barco, ou 3 metros, não importa, o barco ainda está flutuando, ok? Então não importa. Se você tem $1.000 ou $10, contanto que você esteja flutuando, você está bem, ok? Desde que estejamos flutuando, estamos bem. Desde que eu possa chegar ao próximo lugar onde devo pregar, desde que eu possa ajudar a sustentar os missionários, construir escolas bíblicas, ok? Minhas necessidades são atendidas e eu não oro por minhas necessidades há anos. Porque não passo meu tempo conversando com Deus, contando sobre minhas necessidades. Ele sabe, Ele é o meu provedor, Ele supre todas as necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Eu espero que Ele supra as minhas necessidades. Então, ele não disse, você implorar. Eu acredito na palavra dele e ele faz isso. E eu nunca tenho que falar com ele sobre isso, ok? É uma boa maneira de viver. Então, as pressões que eu recebo não tem nada a ver comigo, tem a ver com outras pessoas, com coisas diferentes e não comigo. Por quê? Porque Deus atende minhas necessidades. E a maneira que encontrei é fazer a vontade dele. Enquanto faço isso, as necessidades das pessoas são atendidas e eu posso atendê-las. Você tem que aprender que não é o quanto você tem, ok? Não é o quanto você tem. Uma pessoa rica não é a pessoa que tem mais dinheiro empilhado, porque pode acabar em um dia ou ficar sem valor. A pessoa rica é uma pessoa que sabe tudo o que precisa para obter, porque Deus o fornecerá sempre que ela orar. Essa é a verdadeira riqueza, e ninguém pode fazer isso, ninguém pode tirar dela. Então, eu acumulo um tesouro no céu, ok? Isso significa que meu tesouro no céu não são coisas, é minha confiança em Deus. Posso confiar nele para atender as minhas necessidades. E a cada dia eu confio mais nele, amém? E por causa disso, nós vemos mais do que Deus faz. Agora você diz, o que isso tem a ver com renovar a mente? Tudo, porque minha mente, eu não estou dizendo que está totalmente renovada, mas está se movendo nessa direção e está definitivamente mais renovada do que costumava ser. Você diz, não sei o que quero fazer com isso. E todas essas coisas que você está falando, deixe-me te dizer. A paz que vem com a tua mente sendo renovada vale cada minuto do processo. Ok? Apenas sabendo que você tem paz, porque quanto mais sua mente é renovada, mais você mantém sua mente nele e ele mantém em perfeita paz. Amém? É uma boa maneira de viver. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.